Oi pessoal, estamos de volta com a nossa aula de Matemática para Todos. Hoje o assunto a ser tratado é fatoração. E nós vamos ver agora o que é fatorar, porque na verdade nós estamos falando fatoração. O que lembra essa palavra para nós, né? Fatorar é multiplicar. Em multiplicação, por exemplo, nós temos os fatores, que é um número multiplicado por outro, a gente chama de fator. Então, fatorar, na verdade, vai ser colocar uma expressão em forma de um produto. Isso é fatorar. Então, nós temos aqui um produto, x mais 2y, 2x mais 3y. Então, o produto está aqui, ó, na multiplicação de um parênteses, ou seja, de um polinômio por outro polinômio. E, ao mesmo tempo, ao desenvolver a distributiva de todos esses fatores, ou seja, fazer o x vezes o 2x, o x vezes o 3y, o 2y vezes o 2x e o 2y vezes o 3y, faz com que nós chegamos ao resultado de 2x ao quadrado mais 7xy mais 6y ao quadrado. Por que chegar a esse resultado? Porque nós já aprendemos em multiplicação de polinômios que ao fazer essa distributiva, nós reduzimos os termos semelhantes. Então, fica um trinômio aqui para nós. É esse trinômio que, de uma forma fatorada, se transforma em um produto. Então, na verdade, nós vamos ter aqui um polinômio, um trinômio ou um binômio, e nós vamos fazer ele se transformar em um produto. É voltar à forma anterior. Então, lembrando, fatorar então é multiplicar. Então, fatorar, a ideia é multiplicar. Multiplicar fatores, multiplicar números. O que seria isso que você está falando, multiplicar fatores? Vamos recordar. Eu faço 2 vezes 3. 2 vezes 3 é 6. Como se chamam esses números 2 e 3 numa multiplicação? Fatores. Então é o fator 2 multiplicado pelo fator 3, que vai dar o resultado, ou seja, o produto 6. Então isso aqui para nós é a faturação de um polinômio, é a multiplicação de um polinômio, que desenvolvido se tornou aqui um trinômio. E como que nós podemos fazer isso, né? Então, na verdade, fatoração é uma multiplicação de fatores. Gravando essa ideia, obviamente, quando a gente fala fatorar, eu já sei o quê? Que eu vou transformar num produto de fatores. Vamos ver como isso se dá. Acontecem em vários casos. Então, nós vamos ver o primeiro caso aqui, que é o fator comum. O que seria isso? Vamos ver. Então, pessoal, os casos de fatoração, conforme eu disse, o primeiro caso, o fator comum. Para a gente entender isso, vamos pegar um retângulo, embora ele não está em linhas retas, né, seus segmentos, mas vamos pegar esse retângulo, essa ideia do retângulo, e vamos dar nome aos lados desse retângulo. Então, num primeiro retângulo nós temos aqui o A, e o outro lado dele, né, o B. Nesse segundo retângulo nós temos o C, e obviamente essa medida também é A. Né? Porque são, para ser retângulo, dois lados de 2 a 2 iguais. Então, nós temos aqui também, que aqui é B e aqui é C. E o todo aqui, a gente pode dizer que é B mais C. Se eu achurar aqui a área desse primeiro retângulo e a área desse segundo retângulo, eu consigo identificar que a área desse retângulo aqui vai ser A vezes B. Por quê? Porque a área de um retângulo é a base vezes a altura. Então, o A vezes o B. E aqui
aqui nesse outro retângulo eu tenho o quê? A vezes C. Ou seja, o A, que é a altura, e a base C. Então, base vezes altura. Aqui eu coloquei A vezes B e A vezes C, que a ordem dos fatores não altera o produto. E para a nossa leitura fica mais fácil falar AB, AC do que falar BA, CA. Aí como que ficaria a área da região achurada? Eu achurei uma região. Eu quero saber a região achurada, qual é a área dela. A região achurada, qual é a área dela? O que eu teria que fazer? Da mesma forma, a altura vezes a base. Essa base inteira aqui, para nós, é representada por B mais C. Por quê? É um pedaço B mais um pedaço C. Então eu teria aqui que é o A, que é a altura, vezes a base, que é B mais C. Se eu fizer a distributiva dessa área aí, eu vou ter A vezes B, AB, mais A vezes C, AC. Aí eu percebo que eu tenho aqui um A que se repete. E ele está escrito em forma de multiplicação. Logo, ele é um fator. Se ele é uma coisa que se repete, ele é comum. Logo, eu tenho aqui o fator comum. E esse fator comum, quem que é para nós? O A. Se ele é um fator comum, no produto que eu tenho antes, ele está colocado do lado de fora do parênteses. Logo, ele está colocado em evidência. Colocado do lado de fora, então eu tenho o fator comum em evidência. Eu tenho uma fatoração de um número que ele é fator comum em evidência. Logo, esse é o primeiro caso da fatoração. Ou seja, quando eu tenho uma parcela de produtos, onde eu tenho dentro desse produto um fator comum, eu coloco ele em evidência. E repito os outros fatores em forma de parcela dentro do parênteses. É só isso. Então vamos ver um exemplo aqui. 2x mais xy. Eu quero fatorar então esse polinômio. Eu logo identifico o x como fator comum. O que eu faço? Coloco ele em evidência. Então, ponho o x do lado de fora. E o que sobra? 2 mais y, que é a parte numérica da primeira parcela, o sinal de adição e a parte literal da segunda parcela. Isso é fator comum. A coisa mais simples. Através da evidência de uma área de um quadrado ou de um retângulo. Vamos para o segundo caso de fatoração. Então agora, no segundo caso, nós vamos ter o agrupamento. O que vai ser essa ideia do agrupamento? A ideia do agrupamento é que vai aparecer o fator comum para ser aplicado várias vezes dentro de um mesmo polinômio. Então, para ele poder aparecer, ele vai ter que ter, no mínimo, 4 termos. Então, uma expressão onde aparecer 4 termos e você identificar vários fatores comuns dentro desse termo, você vai ter o caso de agrupamento. Então, qual seria o exemplo que nós vamos ter aqui? Vamos pensar assim: AX mais BX mais... AX mais BY, depois AY mais BX, por exemplo. Poderia ser BX mais AY, tanto faz. Nesse caso aqui, o que nós temos aqui? Fatores comuns, deu para identificar o A, né? E temos também o B. Eles não apareceram juntos como na questão do fator comum
que ele já aparece já um casinho facinho de explicar. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos juntar tudo que tem A próximo um do outro e tudo que tem B próximo um do outro. Então, vai ficar assim. AX mais AY mais BY mais BX. Pronto. Feito isso, aí eu começo a usar a ideia do fator comum de 2 em 2. Então, nós vamos ter aqui o A como fator comum coloca em evidência, sobra x mais y. O B, que é o fator comum coloca em evidência, sobra o y mais x. Numa parcela, tanto faz dizer x mais y ou y mais x, é a mesma coisa. Logo, x mais y aqui para nós é fator comum. Então, percebe? Várias vezes nós vamos usando o primeiro caso dentro de uma mesma situação, de uma mesma expressão. Então, se ele é o fator comum, ele eu vou colocar em evidência. Então, eu vou colocar x mais y em evidência. E pego exatamente aquilo que sobrou. O A, o sinal e o B, transformando numa outra expressão. A mais B. Pronto, terminou. Esse é o caso do agrupamento, onde você vai agrupando os elementos de forma a pegar os fatores comuns entre eles e chegar num único produto na forma fatorada. Vou dar mais exemplos para vocês. Então, ainda no agrupamento, vamos ver um outro exemplo para reforçar mais isso. Olha só, AX mais AY menos BX menos BY. Então, não é só com adição que acontece na subtração também. E alguns cuidados nós temos que ter. Então, vamos identificar. Fator comum é o A. Então, coloca ele em evidência. Fica A que multiplica x mais y. Agora, na segunda, nós temos aqui menos B e menos B. Coloca ele em evidência, o menos B. O que vai sobrar lá dentro? O x mais o y. Por que é mais? Porque o menos com menos é mais. Então, a hora que eu vou analisar esse sinal, o resultado é positivo. E, obviamente, se eu estou tentando montar fatores comuns, se aqui fosse menos, alguma coisa teria dado errado. Por quê? Porque a ideia é ter os elementos dentro do parênteses exatamente iguaizinhos uns aos outros, com os sinais também iguais. Então, resultou aqui para nós um fator comum, que é o nosso objetivo. Então, coloca ele em evidência e o resultado final vai ficar x mais y vezes A menos B. Pronto, transformou numa fatoração, num produto de dois polinômios. O outro exemplo, ainda do segundo caso, terceiro exemplo, poderia ser assim: AX menos AY menos BX mais BY. Então, agora, o negativo está aparecendo antes. Vamos ver o que vai acontecer aqui. O A coloca em evidência, porque ele é o fator comum no primeiro caso aqui, ó, na primeira análise. Então, A em evidência. Fica x menos y, que são os termos que sobraram. E depois, eu vou colocar mais o B em evidência. Ele que é o fator comum que se repete aqui. Então, vai ficar B, que multiplica, menos x mais y. Aí, entra naquele detalhe que a gente comentou anteriormente. Não teria que ser aqui x menos y e x menos y? Então, esse menos, ele vai ter que ser colocado em evidência também na hora de resolver. E ele vai transformar esse sinal em x menos y. Então, ele vai ficar assim. Não é o mais que eu vou colocar aqui, eu vou colocar o menos. Então, eu vou repetir esse sinal aqui, ó. E vou analisar, ó. Menos com menos, mais.
E mais com menos, menos. Logo, olha o que aconteceu. Nós tivemos aqui o x menos y que nós queríamos. Então, quando tiver uma subtração aqui, eu tenho que ter sempre o cuidado de verificar como que eu vou processar esse sinal para que o segundo elemento permaneça igual ao primeiro. Por quê? Porque a ideia é ver o fator comum para colocá-lo em evidência. Ó, x menos y que multiplica a menos b. Eu espero que vocês tenham entendido essa jogada, mas caso tenham dificuldades, coloquem nos comentários, a gente volta a explicar para vocês. Vamos ao terceiro caso de fatoração, porque tem muito trabalho, esse vídeo vai ficar bem grande. Terceiro caso, diferença de dois quadrados. Olha lá, diferença de dois quadrados. O que nós vamos fazer aqui? Existe no produto notável uma situação onde nós temos uma multiplicação entre dois polinômios, entre dois fatores, e que quando a gente faz a distributiva, chega nesse resultado. Então, para voltar a essa situação, basta extrair a raiz quadrada do primeiro elemento, que é a raiz de a ao quadrado, e a raiz quadrada do segundo elemento, ou seja, identificar quem é o primeiro termo e quem é o segundo termo. Então, aqui no caso, a raiz quadrada de a ao quadrado é a, né? Porque a gente simplifica o índice com o expoente. E a raiz quadrada de b ao quadrado é b. Logo, o primeiro termo vai ser A e o segundo termo vai ser B. Então, vai ser, o primeiro termo vai ser A e o segundo termo vai ser B. E os sinais entre eles vai ser um positivo e um negativo. E se fizermos a distributiva aqui, vai chegar exatamente nesse valor. Vamos fazer só por curiosidade, ó, quanto que é A mais B vezes A menos B. A vezes A ao quadrado. A vezes menos AB, menos AB. B vezes A, BA ou AB, que é a mesma coisa. E B vezes menos B ao quadrado. Simplifica o menos AB com mais AB, resulta em A ao quadrado menos B ao quadrado. Então, nós aprendemos aqui na fatoração a ter o elemento na forma reduzida e voltar com ele à forma do produto de dois fatores. Em produto notável, nós fazíamos o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Então, nós voltamos a isso. De que maneira? Extraindo as raízes, identificando quem é o primeiro termo, quem é o segundo termo e transformando num produto. A mesma coisa, vamos ver num exemplo aqui agora, com partes numéricas, x ao quadrado menos 25. Então, se é assim que eu faço, então é assim que nós vamos repetir. Vai ficar um produto de dois fatores, um termo é mais, outro termo é menos. E eu vou extrair a raiz quadrada de x ao quadrado, que é x, então ele é o primeiro termo, e a raiz quadrada de 25, que é 5. Então, o primeiro termo é x e o outro termo é 5. Bem simples assim, facinho de fazer mesmo. Ainda vou dar mais um exemplo para vocês, para fixar melhor. Então, o exemplo agora é A quarta menos B a quarta. Então, nós já aprendemos que um termo vai ser mais e o outro termo vai ser o menos. Raiz quadrada de A quarta é A ao quadrado. Raiz quadrada de B a quarta
é b ao quadrado. Então, o primeiro termo é a ao quadrado e o segundo termo é b ao quadrado. Um cuidado que se deve ter. Nós continuamos aqui, ó, com uma diferença de dois quadrados que podem ser fatorados. Então, eu também vou ter que fazer o quê? Primeiro, manter o termo já existente, a ao quadrado mais b ao quadrado. E transformar esses termos também em soma e diferença de quadrados. Logo, nós temos raiz quadrada de a ao quadrado. A é o primeiro termo. Raiz quadrada de b ao quadrado. B é o segundo termo. Pronto. Agora sim está a forma fatorada total de a à quarta menos b à quarta. Vamos ver o quarto caso. Agora, o caso é o trinômio quadrado perfeito. O trinômio, porque tem três termos. Quadrado perfeito, porque nós vamos conseguir extrair a raiz quadrada deles de forma exata, de forma perfeita. E como que é isso? Em produto notável, nós tínhamos lá dois elementos elevado ao quadrado. Né? Dois elementos, A e B, elevado ao quadrado. E a gente desenvolvia, fazia o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, que é isso aqui. Então agora, desse aqui, nós vamos voltar para cá. Como que nós vamos fazer isso? Então nós já sabemos que aqui nós temos que ter um termo que vai ser elevado ao quadrado. Agora, o sinal que vai estar aqui, quem vai determinar é o primeiro elemento do produto. Então, é o mais. Aqui, no caso, é o mais. Esse é o sinal que vai ser usado. E os elementos A e B que nós tínhamos lá, como é que eles vão ficar aqui, que é o nosso primeiro e o nosso segundo termo? Então, o primeiro termo vai ser extraído dos termos extremos desse trinômio. Então, nós temos aqui raiz de a ao quadrado, que é a, e a raiz de b ao quadrado, que é b. Então, esses são os elementos a e b. Agora, será que ele é mesmo um quadrado perfeito? Eu só vou saber disso quando eu pegar esses dois elementos descobertos aqui, A e B, e multiplicá-los por 2. Quanto que é 2 vezes A vezes B? 2AB. 2AB é o termo do meio aqui? É. Então, ele é um trinômio quadrado perfeito. Outro exemplo dessa nossa explicação com o elemento negativo. Como ficaria? A ao quadrado menos 2AB mais b ao quadrado. Vejam, agora o elemento vai estar elevado ao quadrado. Mas o sinal aqui é negativo. É ele que vai determinar. O procedimento é o mesmo. Então, eu extraio a raiz quadrada do a ao quadrado, que é a, e eu extraio a raiz quadrada do b ao quadrado, que é b. E aí eu vou ter o primeiro termo, que é a, o segundo termo é b. A menos b ao quadrado. É um trinômio quadrado perfeito? É. Por quê? Porque eu multiplico por 2 o primeiro elemento a vezes o segundo elemento b. E ao multiplicar eu obtenho 2ab, que é exatamente o termo do meio do trinômio. Se desse diferente, seria um trinômio quadrado perfeito? Não. E aí não daria para transformar nesses polinômios que estão elevados ao quadrado. Vamos ver um exemplo numérico disso? Então, o exemplo: 4a ao quadrado mais 20ab ao quadrado mais 25b à quarta. O que a gente faz mesmo? Primeiro, já sabemos que ele é um trinômio, então nós vamos elevar ao quadrado, supondo que ele seja um trinômio quadrado perfeito, que a gente vai verificar no final. Então, o sinal aqui é o mais, então eu coloco mais.
Eu extraio a raiz quadrada de 4 ao quadrado, que é 2a, e eu extraio a raiz quadrada de 25b à quarta, que vai ser 5b ao quadrado. Então, é 5b ao quadrado o segundo termo, e o primeiro termo é 2a. Será que é um trinômio quadrado perfeito? Então, eu multiplico por 2, o 2a. Então, veja, 2 é sempre um número fixo, né? Por quê? Porque 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, né? Então, vezes 5b ao quadrado. Olha só, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. O número a e o número b ao quadrado. Então, é um trinômio quadrado perfeito, porque ele foi exatamente igual ao número do meio no trinômio. É isso, pessoal. Não tem segredo. E nós vamos agora para o quinto caso de fatoração. Então, agora no quinto caso, a soma e a diferença de cubos. Nós vamos trabalhar as duas coisas ao mesmo tempo. Eu sei que na nossa aula de produto notável, nós não trabalhamos o cubo da diferença e nem o cubo da soma. Porque não é uma coisa muito usada. E quando você vai resolver um produto notável assim, você acaba fazendo distributiva, porque com o tempo é muita coisa para memorizar e você esquece como é essa aplicação. Mas a fatoração aqui é importante saber. Então, como vai ficar o cubo da soma e o cubo da diferença? Se tudo isso que nós temos visto até agora representa para nós uma regra onde eu tenho uma forma certa de distribuir, nada mais diferente aqui vai ser o cubo da soma e o cubo da diferença. Então, o que tem que ser feito? Prestem atenção. Eu vou transformar num produto, porque é fatoração, não é fatoração que tem que transformar num produto. E, obviamente, se eu identifico termos, eu também vou identificar termos aqui. Quem é o primeiro termo, quem é o segundo termo, quem é o sinal, né? Então, primeira coisa, o sinal. Aqui é mais, né? Então, vamos continuar com mais aqui, sem problemas. Vamos identificar esses termos. Então, eu vou extrair aqui a decomposição do A ao cubo, ou seja, a raiz cúbica de A ao cubo, que é A, que é o primeiro termo. E aqui o segundo termo, que é a raiz cúbica de B ao cubo, que é B. E aí, então, eu já sei quem são esses termos. Então, eu já vou colocar aqui A e B. E lá dentro do outro parênteses, o que eu vou fazer? Primeiro, prestem atenção, eu vou fazer o quadrado do primeiro termo. Então, o quadrado de A ao quadrado. Depois, o sinal intermediário aí vai ser menos. E vou fazer a multiplicação entre o primeiro termo e o segundo termo. Então, A vezes B. E, finalmente, o quadrado do segundo termo. Então, B ao quadrado. Mais B ao quadrado. Bom, se essa é a ideia para a primeira situação, vai ser para a segunda. Eu vou pegar e vou transformar num produto. Como que vai ficar o sinal? É menos. E o termo? Eu extraio a raiz cúbica de A, que é A. De A ao cubo, né? Que é A. Extraio a raiz cúbica de B ao cubo, que é B ao cubo. B. E aí eu vou ter o primeiro termo, A, o segundo termo, B. E como vai ficar os elementos lá dentro do parênteses? Igualzinho o anterior. Quadrado do primeiro termo, então A ao quadrado. Mais, então aqui é menos, eu ponho mais. Aqui é mais, eu ponho menos. Só para memorizar, para não esquecer. O primeiro vezes o segundo, então A vezes B. E o quadrado do segundo, B ao quadrado. Vai ser sempre assim a regrinha. Vamos para o exemplo referente a isso aqui. Então, exemplo. Vamos por aqui para a gente não perder. Então, nós temos lá x ao cubo
mais 1. Então, esse cai no primeiro caso aqui. Então, o que eu faço? Mais multiplicação e vamos identificar. Raiz cúbica de x ao cubo, x. Raiz cúbica de 1, 1. Então, o primeiro termo ao quadrado, x ao quadrado. Menos, não é menos? O primeiro vezes o segundo, x vezes 1, x. Mais o quadrado do segundo, 1 ao quadrado, 1. Deixa eu arrumar esse 1, que está mais parecendo um 2, aí depois confunde todo mundo. 1. O outro exemplo, com o negativo, x ao cubo menos 27. Então, vai ter um termo multiplicado por outro, o sinal é menos, então eu ponho menos. Raiz cúbica de x ao cubo, x. Raiz cúbica de 27, 3. O primeiro termo ao quadrado, x ao quadrado. Mais x vezes 3, 3x. E o quadrado do segundo termo aqui, 9. É só isso, pessoal. Não tem segredo, é bem simples assim. Último caso, sexto caso. Então, o sexto e último caso é o trinômio do segundo grau. Isso aqui é muito importante, pessoal. E eu vou me atrever a falar isso para vocês antes de colocar no nosso canal a matéria, que é a equação do segundo grau. Ele ajuda muito a resolver uma equação do segundo grau sem precisar ficar utilizando fórmula. Então você consegue descobrir raízes de uma equação através dessa ideia aqui. E como resolver isso? O que representa esse trinômio do segundo grau? Bom, nós já aprendemos teoricamente que trinômio tem que ter 3 termos. Segundo grau, nós já sabemos, é o grau do polinômio. Então, o maior grau que a variável vai ter é 2. Então, nós podemos ter, para representar um trinômio do segundo grau, um elemento assim, ó, x ao quadrado mais. Aí eu vou colocar aqui e já vou explicar para vocês. S de x mais p. Isso aqui é um trinômio do segundo grau. Eu posso usar variáveis, né? Tem 3 termos, uma representação com uma variável x aí, ele é do segundo grau. O que representa esses elementos S e P? Eles representam soma e produto. Então, se eu substituir por número aqui, esse número vai ser uma soma e esse número aqui vai ser um produto. Caramba, mas o que acontece aí? Como que ele vai ficar para eu poder desenvolver? Porque eu já sei que eu tenho que fatorar, então eu tenho que colocar em forma de produto, né? E eu vou ter aí nesse produto elementos onde o primeiro termo é x, né? Porque eu vou extrair a raiz quadrada aqui, ó. É x. Isso baseado no que a gente já aprendeu, a gente já vai deduzindo sozinho. Tudo aqui é soma, então eu já sei que essa multiplicação toda aí vai ser uma soma só. E quem vão ser esses elementos que eu vou ter aqui? Esses elementos, eles vão representar uma soma e um produto. De quem? Sei lá. Vamos supor que seja os elementos aqui A e B. Então, a soma de A e B e o produto de A e de B. Então, eu já sei que eu vou ter aqui um termo A e vou ter aqui um termo B. Esses elementos justamente vão representar raízes numa equação futuramente para nós. Mas isso para o futuro. Vamos agora nos deter apenas em saber fatorar isso aqui. Então, como ficaria isso em forma de um exemplo? X ao quadrado mais 5x mais 6, por exemplo. Ó, esse 5, conforme essa teoria vista aqui, ele é a soma. E esse 6, ele é o produto.
admito para vocês que não é muito fácil da gente ficar testando coisas na cabeça da gente. Mas, se forçar um pouquinho, você aprende. Olha só, quais são dois números cuja soma dá 5? E quais são dois números, esses mesmos números, cujo produto dá 6? Vamos pensar na tabuada. Para dar produto 6, eu tenho o quê? O 2 e o 3. 2 vezes 3 é 6? Ah, então eu já descobri. Esses números aqui seria 2 vezes 3. Mas será que ele somando vai dar 5? Claro que vai. Eu vou pegar o 2 e vou somar com 3 e eu vou ter 5. Ah, então já descobri. A fatoração desses números é raiz quadrada aqui de x ao quadrado, que é x, mais x mais quem? 2 e 3. Pronto, está fatorado o trinômio. E isso vocês vão usar lá na frente em equação do segundo grau. E eu, se Deus quiser, vou ensinar para vocês isso também aqui no canal. Vamos aos exercícios. Precisa se treinar as coisas que se aprendem. Então, pessoal, exercícios propostos. Primeiro, fatore AM mais AN, x ao quadrado mais x, m à quinta mais 3m à quarta, mx menos nx mais px, e a letra E, 15a ao quadrado, x ao quadrado, menos 5a ao quadrado, x à quarta, mais 10a ao quadrado, x ao cubo. Então aqui é o primeiro caso de fatoração, é a dica que eu tenho a dar para vocês. Eu separei os exercícios pelos casos. Então, no segundo, a ao quadrado mais ab mais ac mais bc, mp mais np mais menos mq menos nq, ab menos 3a menos 4b mais 12, ax menos 2ay mais 5bx, menos 10by mais 11cx menos 22ay. E ainda na letra E do segundo exercício, a mais b ao cubo mais a mais b ao quadrado. Esse segundo exercício refere-se ao segundo caso, que é o agrupamento. No terceiro, fatore também. A ao quadrado menos 25, d ao quadrado menos 4, 125 menos 5p ao quadrado, que é o quadrado, 25a à quarta menos 100x ao quadrado, a à quarta menos b à quarta. É o terceiro caso, que é a diferença de quadrados. No quarto, a ao quadrado mais 4a mais 4, x ao quadrado menos 2ax mais a ao quadrado menos 12a mais 36, 18ab quadrado menos 12ab mais 2a. Aqui vai cair no trinômio quadrado perfeito. Faltou ainda a letra E, que eu vou passar agora para vocês. Então, pessoal, a letra E do quarto exercício ainda, x à sétima mais 6x à sexta mais 9x à quinta. Trinômio quadrado perfeito, hein? No quinto, fatore. Aqui é diferença de cubos e soma de cubos, olha lá. X ao cubo mais 8, m ao cubo menos 1, a ao cubo mais 27 e 27b ao cubo menos 8. E fatore no último exercício, que é soma e produto. É o trinômio do segundo grau. X ao quadrado mais 4x mais 3, x ao quadrado mais 6x mais 8, x ao quadrado menos 10x mais 24, a ao quadrado menos 4a mais 45. Então, pessoal, eu tentei selecionar para vocês um pouquinho de cada caso e numa quantidade para ser o suficiente para vocês memorizarem. Qualquer dúvida que vocês tiverem, coloquem nos comentários. Gostaram dessa aula? Curtam, indiquem para os seus colegas, para quem necessita de aula ou tem alguma curiosidade em ver como a matemática funciona. Estamos aqui para poder tirar as dúvidas de vocês, para poder ajudá-los nessa caminhada, nessa formação de vocês. E aqueles que já têm formação e também querem recordar alguma coisa, lembrar, é útil, sempre é útil aprender. O aprender não ocupa espaço. De qualquer forma, fico grata pela atenção de vocês e até a próxima aula na resolução desses exercícios. Obrigada!